excelente aula aí sobre autossuperação de traumas. Então, agora nós vamos passar para a voz da razão, que é a professora Diana. Vamos lá. Bastante assunto hoje, né? Vamos ver. O trauma é uma forma de prisão emocional e pode se tornar interprisão grupocármica quando se cria o ciclo algoz-vítima. Os traumas não vêm somente de relacionamentos, ocorrem após acidentes, como tragédias ambientais, que estão no extracontrole da pessoa. A pessoa que tem trauma na infância tem mais possibilidade a um transtorno de estresse pós-traumático, que prolonga esse sofrimento. E muitas pessoas adoecem em função de um episódio traumático que passou. O trauma é resultado da pessoa não ter maturidade para entender a sua realidade. E a tendência é querer sempre colocar a responsabilidade no externo. O ponto-chave é fazer a assunção da responsabilidade sem autoflagelo. Quando a pessoa se acha com muita razão, geralmente quer acobertar algo que tinha visto antes. Às vezes, a gente não tem maturidade, porque não alcançou o nível de lucidez. A maturidade que preciso para lidar com o fato e a maturidade que não temos. Na verdade, a gente acaba se tornando vítima de nós mesmos em relação ao trafal, traço faltante, porque não temos a maturidade que precisamos. E não tem que entrar em autoculpa por isso. O trauma esconde uma ideia patológica. A vida começa a girar em torno de um enredo. A gente paralisa numa ideia e pensa que serve para todas as pessoas e todos os lugares. Terapêutica do trauma. Recontar a história. Quando a gente compreende o que se passou, coloca o mental soma, isento da emoção, conseguimos ressignificar a história. O paradigma consciencial auxilia no entendimento do trauma. Se a gente, de alguma forma, se afinizou com uma situação, alguma relação a gente tem com aquele contexto. O caminho aí é de interassistência, e não de ficar somente na relação algoz e vítima. A intercompreensão é a maior profilaxia e terapêutica do trauma. Ao reivindicar em excesso, você não está olhando o outro lado, está comprometido com a monovisão. Esse equilíbrio traz a condição de uma análise mais madura. Os recursos intraconscienciais, entendimento de você mesmo, os atributos, qualidades, trafares, ajudam na superação dos traumas. As análises vão ficando mais realistas e menos emocionadas. O primeiro passo para superar o trauma é a pessoa querer. O primeiro momento é fazer o curativo, auscultar e identificar o que está sentindo. Daí fazer laboratórios, sessão de terapia, extravasar. Liberar as emoções negativas e aumentar as positivas. Às vezes, um trauma vai reacender retrotraumas, porque enquanto a gente não aprende, a gente repete a lição. Uma vez feita a ressignificação, é o momento de preencher nossa mente com coisas boas, de fazer ações em direção contrária ao trauma. 3 tipos de pessoas com mais predisposição aos traumas. A egóica, quando aumenta demais o problema. Os altamente sensíveis, parapsíquicos e mais empáticos, tendem a perceber mais as dores do mundo. E as pessoas boas e ingênuas, mais predispostas aos abusos. Uma das melhores técnicas de desassédio é a leitura de temas avançados. A leitura, nesse caso, também ajuda a sair do padrão do trauma. O retrotrauma se supera da mesma forma que se supera o trauma. Para a memória emocional, não existe tempo. O problema fica girando na memória enquanto não reprocessa ele. Quando a gente se permite errar, tentando acertar, elimina uma série de problemas. O ideal é relaxar um pouco mais e não exigir tanto de si e dos outros. O segundo ponto é viver com mais propósito, observar que tem coisa mais importante na vida do que os rame-rame que nos afetam.